Olá, sou Pedro Câmara, advogado e sócio do escritório jurídico com o mesmo nome. A nossa equipe elaborou alguns vídeos com assuntos de interesse empresarial na intenção de compartilhar conhecimento sobre normas que interferem na rotina das empresas. Hoje eu vou conversar com o Lucas Nobre, é nosso advogado, é líder da nossa equipe de direito digital e o tema vai ser a Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, a LGPD. Tudo bem, Lucas? Olá, Pedro. Muito obrigado pela oportunidade. Diga pra gente quais foram os fatores externos e internos que influenciaram a criação de uma lei sobre proteção de dados no Brasil. Bem, Pedro, a LGPD ela inicia seu processo em 2010. Então, a primeira versão do documento é bem inicial e ele vai ser influenciado por fatores externos e internos. Basicamente, os fatores externos são três. Em 2013, houve um escândalo de espionagem divulgado pelo Edward Snowden, no qual os Estados Unidos basicamente rastreava e monitorava todas as pessoas Eu lembro disso. No ambiente online. Em seguida, em 2016, teve o escândalo da Cambridge Analytica, no qual uma empresa acabava por utilizar os dados para fins políticos e acabou influenciando tanto na eleição americana quanto na saída do Reino Unido da União Europeia. E o último fator externo é justamente a aprovação da GPDR, que a partir disso, a GPDR, ou Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que a partir disso tornou obrigatório a observação dessa lei para você poder fazer negócios na Europa, na União Europeia. E o fator interno foi justamente que as pessoas gostariam de colocar todos os cidadãos dentro do cadastro positivo, que é uma ferramenta por meio do qual as informações financeiras ficariam concentradas e você teria, em tese, acesso a juros menores, a empréstimos mais facilitados. Para isso acontecer, era necessário uma política nacional de proteção de dados. Entendi. Para as pessoas, para as empresas terem segurança de fazer esse envio de dados e as pessoas que não seriam utilizadas de uma forma indevida. Além desses fatores, houve alguma relação entre a intenção do Brasil de ingressar na OCDE e a publicação da LGPD? Sim, inclusive a OCDE ela tem diretrizes específicas sobre esse assunto desde 1980. Okay. Então, qualquer país membro ou pessoa que queira ingressar, para fazer isso é necessário uma política nacional nesse sentido. Entendi. E qual é o objetivo, Lucas, da LGPD? O que ela visa proteger efetivamente? A LGPD ela visa basicamente a utilização dos dados pessoais e resguardo da privacidade do cidadão, dos titulares. Entendi. Então, ela vai trazer segurança jurídica tanto para os titulares quanto para as empresas que utilizam os dados. Entendi. E a lei, ela criou algum órgão responsável por fiscalizar a sua aplicação? Sim, a lei ela criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão regulatório, que ele vai fazer também a parte sancionatória. Então, para isso, ele criou alguns instrumentos. Então, principalmente nesses 2 primeiros anos, a NPD ela vai focar no caráter pedagógico, ou seja, ela vai construir todo o arcabouço. Uma regulamentação. Exato. Sobre como aplicar a LGPD. Exato. Inclusive, por exemplo, já está em vias de discussão, final, o texto sobre agentes de tratamento de pequeno porte, que são pequenas e médias empresas, associações, para estipular condições diferenciadas nessa aplicação. Quais são os tipos de sanções que a NPD pode aplicar às empresas que não cumprirem a LGPD? Basicamente, são algumas sanções. Então, por exemplo, pode ter advertência, ou seja, a empresa é advertida caso descumpra uma norma da LGPD ou resolução da Autoridade Nacional. Pode ser uma multa que varia de 2% do faturamento bruto até limitada a 50 milhões de reais. Inclusive, já está em discussão no Congresso Nacional a possibilidade de dobrar essa multa em caso de a empresa descumprir mais de uma vez a lei. Reincidência. Também temos a multa diária por dia de descumprimento daquele dever legal. Temos também suspensão no uso de dados até exclusão da base de dados das empresas. Eu imagino o prejuízo que elas podem ter. Entendi. E só as grandes empresas são obrigadas a cumprir a LGPD? Não. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela cria a figura do controlador. E se você pegar a definição de controlador, é qualquer pessoa jurídica ou física que realize tratamento de dados. Então, basicamente,
grandes empresas, varejistas, farmácias de bairro, padarias, associações sem fins lucrativos. A administração enfim, pública entra nesse e a rol? administração pública também. Imagina, por exemplo, a quantidade de dados que o Ministério da Saúde não deve ter sobre a população brasileira, ou alguma secretaria municipal. Entendi. Lucas, define pra gente o que é dado pessoal. Certo. Dado pessoal, ele é qualquer informação que possa te individualizar ou te tornar individualizado. Então, por exemplo, o teu CPF, o teu RG, o teu número de telefone, porque somente você tem aquele número, você tem aquele CPF. Ou também pode ser informações como, por exemplo, o seu padrão de consumo, o seu padrão o seu histórico na internet. Então, são informações que juntas elas podem te individualizar, que eu chamo de efeito mosaico. Entendi. Você falou há pouco que o caráter da ANPD, nesse primeiro momento, vai ser um caráter de instrução, né? de adequação efetivamente às empresas. Né? Apesar disso, dessa criação de regulamentos, os titulares já podem ingressar com ações judiciais pelo abuso no tratamento dos seus dados, ou seja, no vazamento dos seus dados? Sim, porque o que entrou em vigor recentemente, a partir do dia 1º de agosto de 2021, foi as sanções administrativas. Anteriormente, a lei já era execuível, ela já podia ser cumprida. Caso as empresas descumprissem essa lei, o titular ele poderia se valer da justiça para valer os seus direitos. Ou seja, não é só a ANPD que vai poder punir. Pelo contrário, Tá. existe também toda a questão dos órgãos de defesa do consumidor, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e toda a parte de defensoria pública também podem exigir o cumprimento da lei. Já tem alguma notícia de ações que foram ajuizadas e resultados dessas ações? Existe uma ação que foi favorável ao consumidor, no qual um e-commerce ele foi condenado a pagar R$3.000 pelo vazamento momentâneo de dados. Uhum. Então imagina, no vazamento de dados que ocorre de milhares até milhões de pessoas, você paga 3 mil por vazamento. Fica bem pesado para uma empresa. Muito pesado, né? Além disso, teve uma ação na Justiça do Trabalho, no qual um frigorífico foi obrigado a, em 90 dias, a se adequar à LGPD para fazer o tratamento correto dos dados dos seus trabalhadores. Eu vou pegar esse gancho então e vou falar de um outro tema relevante que a lei trouxe, que é justamente a transmissão de dados internacionais. Né? Certo. Vou dar um exemplo aqui, uma hipótese. Uma filial de um grupo econômico está instalada no Brasil e, em um determinado momento, ela precisa mandar os dados de seus colaboradores para a sua matriz em algum país europeu. Né? Essa transmissão, ela é permitida pela LGPD? Sim, a transferência internacional de dados ela é permitida, mas desde que seguindo algumas normas, alguns regramentos próprios da lei. Então, primeiramente, é necessário verificar qual é o país que está sendo enviado esses dados, se é um país seguro. No caso que você falou, um país europeu, eu imagino que haja uma aplicação forte, ou de GPDR ou uma lei nacional. Entendi. Então, apesar de não estar regulamentado esse tema pela ANPD, eu creio que entraria na lista de países seguros para fazer o tratamento. Tá. E se o país não tiver uma norma sobre o tratamento de dados pessoais? Aí, nesse caso, existiriam outras hipóteses, mas eu vou destacar duas. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela pode autorizar esse envio, ou a empresa, isso ainda está pendente de regulamentação, ou a empresa ela tem cláusulas contratuais específicas, ela consegue demonstrar por meio de políticas internacionais sobre esse assunto, inclusive selos de auditorias externas, garantindo que aquela empresa é uma empresa que garante a privacidade e respeita a proteção de dados. Entendi. Para concluir, Lucas, destaca para a gente qual a importância de uma assessoria jurídica nesse processo de implementação da LGPD nas empresas. Bom, o projeto de implementação da LGPD não é só um problema do TI ou só um problema do jurídico. Ele ou do RH, né? Também. Ou do RH. Ele é um projeto multissetorial e precisa da ajuda de várias pessoas, de várias áreas diferentes. E qual é o papel do jurídico nisso? Qual é o papel da assessoria jurídica? É justamente estar na posição de que você pode analisar a situação concreta e comparar com a lei. Então esse é o principal objetivo. Além disso, uma assessoria jurídica ela vai poder te ajudar na construção dos documentos, redação de cláusulas contratuais, de políticas, enfim,
todos os documentos que sejam necessários para evidenciar que a empresa está cumprindo a LGPD. Dá exemplo para a gente desses documentos. Pode ser por meio de uma política externa de privacidade. Interno e externo de privacidade. Exato. Uma política de retenção e descarte de dados, uma política de classificação das informações. Enfim, são vários documentos que juntos evidenciam que a empresa está cumprindo a LGPD, que é uma empresa diligente e não uma empresa relapsa. Entendi. Lucas, obrigado. Eu acho que esses esclarecimentos ajudam, né, aqueles empresários que ainda não tiveram a preocupação de adequar suas organizações à LGPD e mostrar para eles que o tempo está passando, né, e que logo mais eles podem ser abordados pela LGPD. Exato. Mas muito obrigado pela tua exposição. Eu agradeço, Pedro.